empreendedora, fala empreendedor. Muito prazer, eu sou a Dávila Kess e hoje está começando mais um Oeste Talk, o seu canal de empreendedorismo no Oeste da Bahia, e hoje nós vamos contar uma grande história. Olá, muito prazer, eu sou a Isa Barbosa e hoje temos aqui na nossa mesa um trio de irmãos que começaram a empreender há quase 2 décadas atrás, juntamente com os seus pais, com muita garra, dedicação e muitas histórias que nós vamos ouvir aqui agora. Exatamente, eu já estou com muita curiosidade, na verdade já conheço um pouquinho, já faz alguns anos que eu trabalho para esses moços, mas trago para vocês Jade Borges, Hernani Borges e Júnior Borges, o trio Borges hoje, que vai contar aí como foi essa chegada do Goiás para a Bahia. Olá, Dávila, olá, Isa, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, estar participando do programa, né? É o primeiro podcast que nós fazemos. Eu acho que vai ser bastante interessante estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Isso aí, um prazer estar aqui. Primeiro podcast, sempre tive em rádio, né? E sempre estou falando aí com a mídia, mas é um prazer muito grande. É o primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. Ai, que bom. Prazer estar aqui com vocês. É uma novidade para mim também, né? Entrevista em rádio, já fiz algumas também comercialmente falando, mas mais informal, com amigos e conversando, contando mais história. Primeira vez nossa também. Mas vamos lá, vamos aprender essa experiência aí com vocês. Muito obrigada pela presença, com certeza vem muitas lições aí. E antes da gente continuar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, nos siga na plataforma que você estiver nos assistindo ou nos ouvindo e já ative o sininho para não perder o que vem por aí. E é isso aí, sem mais delongas, o bom de podcast é isso, meninos. Vocês podem abrir o verbo, a gente vai soltar muitas gargalhadas. E eu quero começar com uma pergunta que é o seguinte, que é a pergunta de quase todo empreendedor que está nos vendo agora. Qual foi o momento mais difícil da jornada de vocês? O maior perrengue que vocês já passaram? Pode ser perrengue lá quando vocês começaram, mas divide com a gente aqui como foi que tudo começou e a maior dificuldade que vocês passaram, assim. Quem começa? É você. Vamos lá. Irmão mais velho. Eu, como eu sou o irmão mais velho, eu participei mais dos perrengues. Eu falo que eu participo mais dos perrengues do que os mais novos, né? Mesmo eles não gostando que eu falo isso, que eles falam que todo mundo passou pelo perrengue igual, né? Todas as vezes eu falo isso aí, eles apelam, eles acham ruim. Mas a realidade é que eu, como irmão mais velho, sempre acredito nisso. Eu acho que o maior perrengue que a gente passou foi a vinda para Luiz Eduardo. Como todo mundo que está aqui passou também. Você sair de uma cidade confortável, onde tem um asfalto, onde tem seus parentes, onde tem seus amigos, onde tem tudo. Nos seus 16 anos que eu tinha, o Júnior tinha 12 anos, o Hernando tinha 14 anos. E você chegar aqui em Luiz Eduardo e deparar com essa cidade, que na época tinha 30 mil habitantes. Parecia uma cidade, não sei, eu nunca fui no sul, mas parecia uma cidadezinha do sul, um povo totalmente diferente da sua realidade, uma comida totalmente diferente. E a maioria que chegou aqui chegou numa situação que foi financeiramente inviabilizado, né? Então, assim, quem falou assim, cheguei em Luiz Eduardo com recursos, cheguei em Luiz Eduardo bem financeiramente, a maioria está mentindo, né? Porque não existe isso. Quem está... É o refúgio dos quebrados. Mais ou menos. Era. O jogo virou, não é mesmo? Era o refúgio das pessoas que chegavam para reconstruir uma vida. Então, hoje em dia, mudou muito essa realidade de Luiz Eduardo. As pessoas chegam hoje numa situação melhor, porque a cidade hoje já oferece uma estrutura. Antigamente não oferecia. Quem que era o gerente do banco queria vir para cá? Quem que era o empreendedor queria vir para cá? Quem que era o empresário? Todo mundo chegava aqui e falava assim, vou começar do zero, né? Vou fazer alguma coisa nova porque tudo deu errado, eu vou mudar para Luiz Eduardo e vou arriscar. Então, quando a gente chegou aqui para você deixar aquela vida confortável que tinha, uma casa boa, morar uma casa onde que a gente tinha um espaço, um gramado, os amigos, e vim morar aqui num apartamento bem pequenininho, onde que a gente mal cabia nós três juntos. Minha mãe teve que serrar o pé da cama para diminuir o tamanho de uma cama, já que, imagina, nós já somos pequenos. Tem que serrar no pé da cama, entendeu? E aí serrou o pé da cama, colocou a gente tudo encaixadinho ali. Então, assim, foi talvez pra gente, eu falo, um momento de adaptação mais difícil. Foi o maior choque. Foi assim, um choque, né? Eu acho que dificilmente a gente vai falar que depois, assim, fora, lógico, tem uns perrengues, eu falo que é os problemas da vida, que é perca, essas coisas, né? Sim. Mas o que eu falo que perrengue onde passou nós três e famílias todos juntos, eu acho que pra nós sendo unânime, se meus pais também estivessem aqui, eles falariam que era isso. Porque eu acho que foi o momento fase que a gente mudou, a primeira vez que a gente mudou, assim, conscientemente, né? De padrão de vida, né? A gente tinha um padrão de vida lá, chegou aqui com um padrão bem abaixo do que a gente tinha, né? E foi adaptar tudo, sem amizade, sem uma cidade que conhecia, num lugar longe, lugar pequeno, tudo.
o trabalho ali, sem saber o que seria o trabalho dali para frente, porque não foi quando a gente chegou, já chegou para montar a empresa. Meu pai chegou, ele foi montar, primeiro veio como para ajudar meus tios numa borracharia, que meus tios eram sócios de uma borracharia também. Precisava ter sócio para montar a borracharia na época também, que era uma situação difícil. E aí ele veio e ajudou durante um tempo. E aí sim, aí ele veio, pegou dinheiro emprestado para montar, começar um atacadinho pequenininho para vender ali cesta básica, o produto em grosso, né? Que a gente sofria muito com os preços das coisas aqui na época, né? Então, os preços de Goiás eram muito diferentes daqui. Então, aqui era absurdamente caro. E aí ele veio com essa ideia, mas foi uma coisa que foi o choque inicial, que eu acho que foi o que aconteceu. Ver vocês, né, hoje com 13 mercados, até 2012, né? Tem com a possibilidade até 2026 aí para 30 marabás. Ninguém acredita que começou com uma sociedade na borracharia, né? E hoje, né? E W, meu pai chegou, a gente fica imaginando hoje, né? Hoje nós três somos pais e meu pai chegou com 37, né? Meu pai tinha 37 anos. 37. Você tá com 36. Você tá. E a gente achava meu pai velho. meu pai chegou com 37 anos e com 3 filhos. Um de 16, né? Um de 14 e um de 12. E eu fico imaginando o que passava na cabeça dele naquele momento, né? Perder tudo, vir pra cá, começar do zero, num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas. E com 3 filhos, né? O Jader já numa idade, já 16 anos, uma idade já importante. E ele ter essa garra, essa percepção, como o Hernando mencionou. Naquela época, tudo era muito caro, porque se trabalhava muito varejo em Luiz Eduardo. E o meu pai veio com uma ideia de trabalhar no atacado. Ou seja, vender em caixa, em fardo, em saco, para as fazendas. E naquela época tinha muito pessoal ali que arrancava raiz, essas coisas. Então, realmente, para as fazendas, os fazendeiros precisavam encher suas caminhonetes de alimentos e outros produtos. E aí foi essa sacada do meu pai que fez então, na época, comercial Marabá dar certo. E, de fato, é verdade que o Jader fala. O Jader era o mais velho e ele ficava ali na linha de frente. E o Hernando ficava embalando feijão, farinha ali. E ele só no escritório, no ar-condicionado. E ele só de boa. Teoricamente, É a verdade que passar perrengue, gente, é muito dura. Eu quem diga, né? Já passei muito perrengue nessa vida. Mas a pergunta que não quer calar é como foi todo esse processo, né, de superação de todas essas dificuldades? Quem faz? Vamos lá, vamos começar. Superar a dificuldade é uma coisa assim que é engraçado, que eu acho que entra muito de raiz familiar, né? Eu acho que a questão de dificuldade varia muito do ensinamento que seus pais te dão. Sim. Se você tem um ensinamento muito, às vezes, mimimi, né? Você vai ver que tudo é uma dificuldade. Lá em casa tinha uma questão, que toda vez que a gente chegava pra minha mãe, falava, nossa mãe, tirei uma nota boa, sua obrigação. Meu pai sempre chegava na gente também e dizia que quando a gente reclamava de uma coisa, mas tem gente que tem a vida pior. Então, a gente nunca teve essa questão desse alisar de pai assim, mãe, como se fosse, sua vida é difícil, meu filho. Tipo, as coisas são difíceis para nós. Não, tá tudo muito bom. A gente tem comida, a gente mora numa casa e tem gente que não tem isso. Então, vocês têm que estar alegre com isso, né? Então, assim, essa situação da gente ver essas dificuldades, eu falo que a dificuldade vem muito a questão da idade. Por exemplo, quando você está na adolescência, que eu estava, você cria uma dificuldade que a sua fase da adolescência te traz naturalmente, né? Que é a questão de, poxa, eu quero ter amigo, poxa, eu não queria trabalhar agora. Então, soma isso junto com o problema de você estar mudando, isso potencializa, né? Mas em questão de, eu vejo que sempre, nunca deu nossos pais nunca deram brecha pra gente ficar reclamando, né? E todas as vezes que reclamava, eu teve um episódio que aconteceu comigo uma vez, assim, uma coisa muito absurda, que alguns pais, eu fico imaginando, como é que a gente faz isso com os filhos hoje? Eu lembro que meu pai uma vez falou assim, Jader, se você tirar nota baixa, ele tinha uns caminhões, uns tratorzinhos lá na cidade de Acreúna, que prestavam um serviço de coleta de lixo na época, que juntava uns galhos, essas coisas na rua, um tratorzinho ou 2. E aí, uma vez falou assim, Jader, se você tirar uma nota baixa, eu vou colocar você para trabalhar no tratorzinho, porque aí você vai... você não quer estudar, então você vai trabalhar. Sim. Você vai trabalhar num tratorzinho, fazendo a coleta de galho e de lixo junto com o pessoal. E eu não acreditei, e eu tirei a nota baixa. E no outro dia, 5h30 da manhã, mandou eu preparar, e o tratorzinho passou lá em casa, me pegou e eu fui
Fui acompanhar e fui fazer o serviço de coleta de lixo na cidade por um dia. Minha mãe ficou preocupada, que eu tinha na época 12 anos. Imagina, 12 anos você fazer isso com um filho. Hoje, o cara vai preso, né? A pessoa vai presa se fizer isso hoje. Minha mãe ficou preocupada, pegou de bicicleta, foi atrás desse tratorzinho pelo barulho na cidade até me achar, resgatou. Mas, enfim, aquilo foi uma lição, né? Falou assim, poxa, existe dificuldade, né? E o bom é que depois disso você estudou bem pra caramba. Não a vida estudei toda. ainda bem. Não estudei ainda muito bem. Eu estudei um mês bem, depois, porque eu nunca gostei de estudar, gostei mais de trabalhar. Meu pai ensinava e falava assim pra gente, olha, eu não posso dar o estudo completo, mas o trabalho eu vou dar. Então, eu vou ensinar vocês a trabalhar. Que o resto deixa acontecer. Mas essa questão de dificuldade pra gente foi uma questão muito diferente. Porque nunca foi vendida a facilidade pra gente, né? Foi sempre vendida assim, a vida é difícil sim, mas pra gente tá muito bom, que você tem comida, você tem um lugar pra morar. O resto vai acontecer. E o mais incrível que eu lembro muito, sempre chegava em casa e minha mãe falava pra gente, né? Eu tenho dó de ver filho meu passando dificuldade, não trabalhando. Minha mãe sempre mencionava isso. E a gente, na verdade, não foi o fato de crescer, a gente nasceu no comércio. Então, desde que a gente nasceu, nossos pais já mexiam com o comércio. E o meu pai, ele tinha um raciocínio muito lógico das coisas. Como o Jader falou, meu pai não tinha essa questão de ficar criando vitimismo na vida. Ele encarava a dificuldade e, se caso caísse, o único caminho que você tem de fato é levantar. Isso a gente aprendeu ao longo da nossa vida e foi o que o nosso pai nos ensinava. Tanto é que quando nós tivemos a perda deles, algo que realmente a gente sente muito até hoje, mas nós conseguimos continuar a nossa vida. A gente conseguiu lidar com aquilo e ter a força de continuar, de trabalhar e de buscar realizar o sonho que eram os sonhos deles. Por quê? Porque meu pai realmente, ele sempre passou muita lógica em tudo para nós. E ele encarava a questão das perdas que ele já havia tido na vida como uma questão natural do processo do viver. E a gente conseguiu continuar, trabalhar, crescer, gerar a nossa família e dar uma qualidade de vida melhor para eles, justamente pelo ensinamento que nossos pais nos deram, como o Jader mencionou. Não tinha vitimismo, tinha a vida como ela é. E eu acho que isso aí é a maior riqueza. Eu falo que hoje, a união de nós três e o trabalho que a gente tem, é tudo que qualquer pessoa sonha. Então, a gente agradece muito a Deus e os pais que a gente teve. Eu não, momento nenhum, queixei a Deus pela perda que nós tivemos deles. Eu apenas agradeci pelos meus 24 anos que nós tivemos eles, né, ao nosso lado. Então, basicamente é isso. Ô, Juninho, era pra gente sorrir, Juninho. A história Ai, deles é muito gente. bonita, de fato. Olha Agora vamos só, sorrir, então. não, deixa eu contar uma história que é o seguinte. Eu tinha acabado de levar o maior cano da vida assim que eu cheguei aqui em Lem, né? Eu morava em Goiânia, estudava, trabalhava lá. E um cara me contratou aqui. E aí, durante 7 meses, ele me fez uma proposta de trabalho e pagava 20% do que ele contratou. E eu, financiamento, casa e tudo mais. Comprou tudo sem esperar Meu receber. Deus do céu, gente, vocês não têm ideia. Aí, vocês sabem onde eu fui sentar? Na mesa do Ondumar Marabá. Você acredita que eu sentei na mesa dele porque eu participava das feirinhas que acontecia na cidade? Ai, Ondumar, eu levei um cano, Ondumar. Ele, Dávila, olha as coisas que você estudou. Você já viu um negócio aqui, ó? Existia um negócio do Sebrae de economia criativa. Sim. E seu pai, lá em 2012, me apontou isso. Então, eu também sou muito grata por ter conhecido massa. ele, viu? Não, tem umas coisas absurdas. Teve quem que foi a história da cadeira de roda? Foi eu. Não, tem umas coisas... Essa foi... Meu pai, a gente até hoje fica sabendo coisa que aconteceu, que foi ele que estava interferindo em alguma situação. Foi a história da cadeira de roda, né? Eu tava na campanha passada. A gente tem um amigo nosso que era muito amigo do meu pai, lá da Vila Granol, na época. Aí ele chegou no dia da eleição, pediu, eu vou votar lá, eu preciso que você venha lá me buscar, que eu sou cadeirante e tal. Aí beleza, eles falaram que eu sou desastrado, né? Eu fui lá, tava de caminhonete, botei a cadeira de roda dele em cima Pra comprovar agora que é mesmo. da capota. Botei lá e eu ando no carro na estrada de chão como se fosse asfalto. Aí botei ele lá, a gente botou ele lá dentro, ele e a filha dele.
Aí eu tô vindo de lá pra cá e passo num buraco. E a cadeira de roda sai capotando. E penou tudo, estragou. Socorro. Aí eu peguei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Onde eu vou deixar ele sem cadeira de roda, sem nada? Ele, não, meu filho, volta lá em casa. Eu falei, vou comprar outra pro senhor amanhã, porque hoje é domingo, tem como comprar. Ele, não, meu filho, volta lá em casa, pega outra lá que seu pai me deu, tá novinha, tá de reserva. Eu falei, não é possível, não. Isso fazia o quê? 2 anos já que meu pai tinha falecido. Então, você via assim, a gente vê cada hora descobre uma coisinha que ele fazia. Então, ele vivia para ajudar as outras pessoas. Isso aí não tem preço. Né? É por isso que ele sempre vendeu assim, essa situação pra gente, que não existe dificuldade. Dificuldade é uma coisa natural da vida, que todo mundo vai passar. Sim. Eu estava até vendo o podcast aquele Brunet, como que é o nome? Thiago Brunet, que é um pastor, não é isso? Acho que é. Aí tá falando assim, que as questões da vida, às vezes as pessoas ficam alimentando, meu Deus, essa perca, isso, aquilo. Meu pai frisava muito que, é a mesma coisa que ele falou, coisas assim acontecem na vida de todo mundo, do rico, do pobre, do famoso, do não famoso. Com certeza. É normal, é a vida. Então, se a gente pegar e ficar achando que a vida é nossa, nós somos imortais e nada vai acontecer conosco, no dia que acontece, a pessoa literalmente vai para uma cama e não consegue sair mais, né? E essa superação de perda tem uma avó nossa, a avó Nilda, que é até mãe da minha mãe. E ela, assim, sempre muito forte, muito temente a Deus e tal. Aí eu lembro quando perdi meus pais, 2014, isso no outro ano a gente já conversando. E eu falei, não, vó, é muito difícil, né, e tal. Muito difícil. Ela perdeu um neto, que foi um primo nosso que morreu no início do ano, em 2014. A mãe dela, meu pai e minha mãe. E ela já era viúva há pouco tempo do meu avô também. Então ela perdeu muita gente. E ela forte. Eu falei, vó, como é que a senhora fica forte desse jeito? Ela falou, meu filho, a gente não tem muita gente ainda que a gente ama que tá vivo? Eu falei, tem. Então, pode ficar muito pior, não pode? Eu falei, pode. Eu falei, então vamos ser felizes do jeito que tá, porque quando ficar pior, a gente pode sofrer. Mas agora vamos ficar felizes. Vamos segurar a barra. E ela forte, dando força para todo mundo. Então, ela é guerreira. Todo mundo na família é duro. Resumindo, a criação foi segura. Foi segura. Então, como a gente já estava falando de antes, de quando vocês chegaram, dos perrengues que vocês passaram, hoje, na visão de vocês, Luiz Eduardo Magalhães ajuda e incentiva como os empreendedores a não passar os perrengues que vocês passaram lá atrás? Essa pergunta tem que ser prefeita, eu acho. Acho justo. Bom, vamos lá. Na época que a gente chegou, você tinha, primeiro, quanto à questão de instituições, seja instituições financeiras ou outras, né, e associações comerciais, nós não tínhamos bem estabelecidas na cidade. Então, primeiro você tem esse ponto que eu acho que é muito importante. Sim. Hoje a gente tem instituições muito bem instaladas no município que viabiliza e facilita os investimentos, né? E essa parceria da área privada com essas instituições. Outro ponto que a gente tem, que aí entra nessa esfera minha, como o Jader mencionou, que é a área da urbanização. É muito importante quando você tem um município que tem eficiência com orçamento público para que possa retornar esse orçamento para as vias urbanas, para a nossa cidade. E hoje a gente consegue, para você ter ideia, a gente trabalha com uma média hoje no município de 38% a 40% de pessoal, de folha de pagamento. Então eu falo com certeza que eu sou um dos prefeitos que trabalha com melhor desempenho em relação ao orçamento de pessoal do Brasil, né? É uma média de 38% a 40%. Isso me traz uma possibilidade de retorno de investimento muito grande para a área urbana. Sim. Então, você consegue fazer um bom planejamento de urbanização, né, na cidade. O que seria isso? Seria desde o saneamento básico, a pavimentação, há uma iluminação de qualidade, que a gente tem essa intenção de trocar todo o parque de iluminação do município, entre uma manutenção de áreas verdes, de vias públicas. Então, quando você consegue fazer esse tipo de investimento, você facilita muito. Então, o que eu falo hoje, que é muito bom no município? Você tem essa parte de instituições, que é muito forte. Você tem a parte de urbanização, que é muito boa, que tem evoluído bastante dessa gestão eficiente em relação ao gasto público. E tem outros pontos. Você hoje passa a ter estradas com mais viabilidade para escoar os produtos de Luiz Eduardo. E não é à toa que Luiz Eduardo hoje é a 7ª economia da Bahia, né? E tudo isso a gente não via realmente quando nós chegamos. Quando nós chegamos, eu lembro que você não tinha muitas instituições financeiras e comerciais no Luiz Eduardo. Você não tinha uma urbanização adequada no município. O ponto de acesso para escoamento de produtos também era escasso.
E aí, de obra. a mão de obra era muito difícil naquela época. Então, você tinha várias dificuldades que hoje a gente não tem mais. Pouca competitividade, então acaba Isso. que o produto era mais caro, né? Para todo Isso. mundo. A gente lembra de oficina, né? De carro, eu lembro que tinha 2, né? Na cidade, então você tinha que contar só com 2 para consertar um carro, né? Então, várias situações que eu acho que vai melhorando. Sem contar os eventos que faz, né? A prefeitura desenvolve e tal, que ela traz com isso o pequeno comerciante, quem tem um brinquedo que aluga, que desenvolve Sim. o trabalho dele e ganha mais, tipo o Natal que fez, né? O Natal foi Natal foi muito todo legal. mundo que montou um ponto lá de venda no Natal, durante aquele período, falou que foi um faturamento muito bom, a pessoa Teve até um aquela retorno feira bom. também de produtos artesanais para incentivar os pequenos comerciantes, que foi muito bom, eu até participei. Eu posso falar com propriedade, realmente foi muito bom. Verdade. Luiz Eduardo tem uma diferença de outros municípios, que eu falo isso. Porque é o seguinte, todo mundo que veio para cá, ele veio com uma ideia de... Ninguém veio para aposentar, ninguém veio para tirar... Descansar. Ninguém veio para, por exemplo, eu quero mudar para o Luiz Eduardo para viver uma vida tranquila. Você percebe, Luiz Eduardo, eu morei em Barreiras 2 anos, morei no Luiz Eduardo durante esse período na montagem de loja. Você vê a diferença gritante que é o ritmo de Barreiras para o ritmo de Luiz Eduardo. Porque Luiz Eduardo, ela parece uma cidade, uma capitalzinha, que tem um ritmo acelerado, que você começa verdade. cedo, você não vê o dia passar. Meu Deus, que loucura, você vai sentar no almoço, é trabalho, à noite é trabalho, tudo é trabalho, tudo trabalho, Tinha trabalho, que ter umas trabalho, 40 trabalho. horas no dia. Tem que ter umas 40 horas. Então, assim, é uma loucura isso aí. E você vê que isso acontece de uma forma, assim, frenética em Luiz Eduardo. Então, todo mundo que veio para trabalhar. Então, com isso, a cidade, na época que a gente mudou para cá, devido a essa falta de qualidade de vida, né? As pessoas entraram no trabalho e não ter uma cidade de referência do lado para você, por exemplo, quando morava em Acreúna, 150 quilômetros era Goiânia. Sim. Então, as pessoas, 80 quilômetros era Rio Verde. No sul, então, as cidades eram tudo pertinho umas da outra, quem veio do sul. Então, eles tinham uma referência no lugar para ir, verdade. shopping. Luiz Eduardo, você tinha que ir para ir aonde? Né? Mais A próximo que cachoeira, Brasília. a cachoeira Acaba a Vida, Redondo, Rio das Pinas. Rio, né? Eu lembro que tinha E o Rio Novo das Paraná, Silves. isso aí, não tinha o que fazer. Então as pessoas ficaram e trabalharam muito, né? Então esse desenvolvimento, tanto é que a gente conversava várias vezes, muitas vezes o Júnior, né, a gente citando isso, que Luiz Eduardo, no começo, as pessoas não tinham, né, o que fazer, então elas trabalharam muito e a cidade hoje, durante um bom período, quando a gente andava na cidade, você trazia uns parentes para cá, você nunca mostrava para ela algo do poder público. Você mostrava sempre algo do poder privado. Por exemplo, as casas bonitas, o restaurante, Os os condomínios, isso aqui você mostrava a potencialidade que a cidade tinha em poder privado. Aí a gente brincava, né? Falou assim, imagina, Juninho, num dia que o poder público acompanhar o poder privado. Imagina num dia que o poder privado, o trabalho, porque o povo aqui trabalha muito, que evolui todo ano, e o poder público conseguir acompanhar isso. Imagina a loucura que vai virar Luiz Eduardo, né? Então, assim, quando a gente vê essa situação que está recentemente, esse trabalho forte que o Júnior está fazendo de urbanização Luiz Eduardo, eu fico imaginando isso seguindo, o que vai acontecer com o Luiz Eduardo daqui a 8 anos, né? Em que patamar Luiz Eduardo vai chegar? Quando um amigo meu fala assim, Jader, o que eu posso montar no Luiz Eduardo? Eu falei, cara, você pode montar qualquer coisa, velho. Qualquer coisa que você montar vai dar certo. Só você saber se vai trabalhar ou não. Mas qualquer coisa, se você quiser trabalhar, que vai funcionar. Ontem, eu passei na frente, nas ruas aqui, que era feriado à noite. Ontem, tudo lotado. Tudo lotado. No dia da festa, teve 2 festas aqui. 2 cantores. As duas As 2 lotaram. lotou. Isso é absurdo. Onde se vê isso Gente, numa cidade de foi 100 mil louco. habitantes? Entendeu? Então, assim, Luiz Eduardo tem um potencial tão grande que vem crescendo que, assim, não dá para prever o que vai acontecer no ritmo que está. Dá uma pincelada, Dávila. Hoje, para você ter ideia, Luiz Eduardo, ela destoa de outros municípios. Por quê? Quando você tem um investimento com um bom retorno, normalmente esse investimento é um investimento de risco. Sim. Luiz Eduardo, ela destoa disso. Você pode ter um bom investimento e com uma boa estimativa de retorno sem risco. Por quê? Porque cidade como Luiz Eduardo, cidade agrícola, ela não entra em crises.
Você pode ver, Luiz Eduardo não entrou em crise política, Luiz Eduardo não entrou em crise sanitária. Ou seja, essas duas crises geram crises econômicas. E você pode perceber que isso não afetou o município em nenhum dos dois momentos. Sim. Você pode pegar a estimativa de 2013, 2014, que teve esse momento de crise política e se estendeu por um bom tempo. Você pode pegar a questão da crise sanitária que o Brasil também passou. Você vê que, se não for problema de estiagem de chuva, e se for apenas crises que pega a todo o nosso país, isso não atinge o Luiz Eduardo. Agora atinge cidades com outros patamares econômicos. Luiz Eduardo não. Então, hoje, Luiz Eduardo, ela é a 7ª economia da Bahia. Ela é um município que detém uma das maiores feiras a nível de mundo, né? Que é a Bahia Farm Show. E que essa feira, da última que se teve, chegou a quase praticamente 2 bilhões de faturamentos. E, além de ser a 7ª economia, de ter essa feira, ela também, no seu dia comum, ela tem uma alta potencialidade de negociações do Matopiba, seja de insumos e tecnologia agrícola. E o que há de melhor no mundo tem aqui dentro. Então, quando você pega essa pujança do setor agrícola e você consegue fazer com que o poder público acompanhe e traz desenvolvimento, tudo acontece. O que eu falo de Luiz Eduardo hoje? Hoje eu vejo na nossa cidade o mesmo boom econômico que teve lá atrás, quando se iniciou nos campos, no setor agrícola. Sim. Só que agora eu vejo esse boom econômico na área urbana do município. Sim. Se teve um momento muito fantástico, Luiz Eduardo, de crescimento, onde as pessoas hoje param e falam: nossa, se eu tivesse tido a percepção naquele momento que valeria a pena investir em Luiz Eduardo, né, tudo seria diferente hoje. Talvez o mesmo momento que teve lá atrás, está tendo hoje, está tendo agora, e poucas pessoas estão percebendo. Quando você pega IBGE e faz uma estimativa dos próximos 10 anos, Luiz Eduardo pode chegar a 160, 180 mil habitantes. Ultrapassar até Barreiras. Ultrapassar até a nossa cidade vizinha, que é Barreiras. Sim. Então, o que eu falo de Luiz Eduardo hoje, e que eu acredito como prefeito dessa cidade? Hoje nós estamos vivendo um momento econômico que está tendo diversas oportunidades. Agora, igualmente no passado, alguns perceberam e outros não, nós iremos analisar isso nesse momento. Alguns perceberão esse momento e outros também não. Agora, eu vejo que Luiz Eduardo Magalhães, a hora que a tendência que já se iniciou de beneficiar o produto, que nós somos hoje o maior exportador, né, de produtos, né, agrícolas da Bahia. Então, a gente chega a 16% de toda exportação baiana nesse aspecto. Então, a hora que a gente começar a beneficiar esse produto, que hoje é exportado, e agregar valor, Luiz Eduardo Magalhães se torna algo muito grandioso a nível Brasil. E um dos produtos melhor do mundo que tem aqui é o algodão, né? É o segundo melhor do mundo, né? Em consideração é o algodão de Luiz Eduardo. Incrível. E eu vou contar pra vocês, foi o algodão que me trouxe, tá? Porque eu tinha formado em moda na cidade de Cianorte, lá no Paraná, me pós-graduei em Londrina, e aí falaram que aqui era um negócio de algodão, que estava começando a vir a primeira indústria têxtil. Eu falei, bom, se eu for pra lá, minha mãe mora a 100 quilômetros, eu vou ser pioneira, né? Então, já tem alguns anos que eu tô aqui, desde 2012. E assim, em 2018 eu passei no mestrado em Salvador, o que me fez morar na capital, né? Durante 2 anos eu residi lá e hoje eu fico entre idas e voltas, que a gente acabou captando clientes por lá também. Mas é uma diferença tão gritante em tantas realidades, principalmente, né, para quem está começando. E assim, acho que quem está nos ouvindo agora já está com vontade de vir empreender em Luiz Eduardo, e é isso mesmo. Venham. Eu falo para muitas pessoas assim que aqui basta coragem, vontade e garra, porque ainda tem espaço para muita Gente, coisa. agora Vem tá pra Luiz lindo. Eduardo, gente, não volta. Agora Ainda tá por cima lindo. tá lindo. Espera, vem aqui há 20 anos atrás pra ver o jeito que era. Hoje tá maravilhoso. Hoje tá muito... Eu tô aqui há 3 anos, igual eu falei, já passei muito perrengue, mas eu não volto pra Goiânia. Olha que Goiânia é bom, hein? E olha que Goiânia é bom, Trem mas bom eu amo demais. Luiz Eduardo hoje. Luiz Eduardo, se o cara vir para empreender, ele só precisa de fazer 2 coisas. Ele precisa de trabalhar e separar CPF de CNPJ. Aí acabou. Só isso, acabou. Não precisa fazer mais nada. Se ele fazer essas 2 coisas, dá certo. Vai dar certo. É uma cidade muito É uma próspera. coisa que a gente tem até dentro do nossa cultura empresarial, que forte tem que ser a empresa. Nós somos fracos, tipo assim, nós somos abaixo dela. Então, as regras que a gente coloca na empresa ou a estrutura que tem que ser da empresa. A gente vem de rebarba ali, pega alguma coisa, mas não que isso sacrifique a empresa. Muita gente que monta negócio, eu vejo que as pessoas já montam e falam, não, já vou tirar tanto por mês, já vou ter uma vida melhor e tal, e a empresa fica ali patinando,
porque já está sendo sugada desde o início. Então, acho que o que precisa ser feito é um sacrifício inicial até ela amadurecer, para daí sim melhorar um pouco, mas não tanto também, senão volta a ser problema de novo. E essa era a minha pergunta, Hernani. Você pulou a etapa. Que é o seguinte, meninos, temos aqui histórias maravilhosas. Acho que cada um tem um perfil, né? Acredito que o Jader está mais nessa linha de crescer na parte administrativa, ampliar toda essa parte comercial. O Hernani mais no backstage, às vezes no marketing, né? Juninho que acabou entrando um pouquinho, saiu um pouquinho da seara para deixar os meninos à frente. Mas dentro dos negócios de vocês, qual a atitude empreendedora que vocês acreditam que realmente faz diferença para quem está nos vendo e ouvindo? Porque também estamos no Spotify, que pode, nesse momento, dar aquela virada de chave que foi a virada de vocês. Conta pra gente. Olha, algumas situações que eu falo que é virada de chave, a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu isso Na tora. na tora, tá? Então, porque Luiz Eduardo, a gente veio, o que a gente sabia fazer? Nada. Nada. Eu vou falar que eu vim aqui sendo sabichão? Não, a gente não tinha experiência nenhuma. A gente trabalhava com meu pai numa borracharia, depois meu pai montou um comercial, do qual a gente não sabia, a gente veio como muitos Luiz Eduardo chegaram. Muito tempo foi aprendendo com o tempo. Meu pai era um ótimo empreendedor, só que a gente nunca teve em casa uma coisa educação financeira, que é o bicho pega aí. Educação financeira não é qualquer um. Tanto é que as escolas tinham que tirar muitas matérias para colocar uma educação financeira, né, dentro da sala de aula, porque é uma coisa que pega. Você bota uma álgebra, não sei o quê, quem que usa isso hoje? Agora, a educação financeira, quantas pessoas não precisam de educação financeira? E uma coisa, e fala educação financeira e educação emocional dentro da empresa, também são duas coisas que poderiam ter. Mas, enfim, quando meu pai, antes do meu pai falecer, um tempo antes, meu pai convidou o nosso tio, né, que é o Gustavo, para vir para ser nosso sócio, né? Sócio do meu pai na época, né? E aí o Gustavo... Que foi numa fase de perrengue, né? Foi uma fase de Que a gente perrengue. precisava botar dinheiro na empresa. Que a gente estava ali com a empresa familiar, mas trabalhando, Passou perrengue, né? foi nós. Passou perrengue ali, foi nós. A gente quase, né? Glória, Tá doido. Não, o negócio é bruto, o sistema foi difícil. E aí, o que aconteceu? O Gustavo ensinou uma coisa que chama educação financeira. Separar o CPF do CNPJ, né? E ali a gente entendeu que não poderia misturar a vida pessoal com empresarial. Que ali a gente não era uma família dentro da empresa mais. A gente tinha que ser agora ali, são sócios para trabalhar de forma correta, onde os gastos teriam que ser totalmente controlados. A partir daí, foi choro e ranger de dente, mas não foi fácil, não. A gente é igual a pessoa fala assim, vou parar de fumar. Parei, joguei fora. Não é assim que funciona. É um processo. E o processo da educação financeira que a gente aprendeu a vida toda de um jeito, foi começado a ser mudado ali quando a gente tinha 20 e poucos anos, 24 anos. Eu tinha 24. Pra cá? Foi uma fase 9 que anos você já entendia alguma coisa da forma errada. Misturava tudo. E ali a gente começou sofrendo, mas persistindo, vendo que é o caminho certo, lutando contra aquilo, com aquilo, né, para fazer dar certo. Enfim, nós aprendemos. Foi quando a gente aprendeu o quê? Separar o CPF do CNPJ, né? A vida pessoal nossa, a gente fala assim, se nós ganhamos 10, 1 a gente gasta e 9 a gente investe, né? Tem que ser assim. Nós temos que ser assim, pequenos, e a empresa tem que ser grande, porque vai ter sustentabilidade. Ninguém vende uma casa para colocar na empresa quando está com dificuldade. Ninguém vende seu carro para colocar. Então, se a empresa tiver estrutura, quando ela tiver com dificuldade, ela tem como se remontar, se refazer. Então, o que é a questão? A gente, eu acho que a maior, assim, dica, qualquer pessoa, qualquer empreendedor, e olha assim que a gente aprende a cada dia, né, coisas novas, separar e entender o seguinte, se sua empresa tem o seu lucro, no máximo, use 30% para uma retirada. Investa a gente 70%. fala muito daquela lei do Pareto, que é 80-20. 80% do lucro é da empresa, 20% é do CPF, que seja, porque para reinvestir, né? Isso em tudo, né? Em várias situações o Pareto casa, que é 80% dos produtos que a gente vende, nosso faturamento está em 20% da variedade. Então, é do mesmo jeito que é um investimento. É um investimento. Isso aí foi o que a gente, por exemplo, quando a gente, nossos pais faleceram, a gente já estava aprendendo a trabalhar de uma forma diferente. A gente teve um boom de crescimento numa época, durante 5 anos, a gente chegou a abrir 2, 3 lojas por mês, porque a gente aprendeu a fazer isso.
né? Aprendeu que, pô, peraí, nosso gasto é pequeno, nosso padrão de vida não tem que ser alto, tem que ser pequeno, né? Então, a gente não tem que pegar, achar, não, beleza, vamos aumentar o padrão de vida, porque isso leva custo. Então, nosso padrão de vida tem que ser baixo, mas a empresa tem que estar forte para conseguir crescer. E se a empresa cresce, cresce o padrão de vida. Então, você tem que deixar a empresa crescendo para você ir junto. Então, a gente começou a fazer isso e conseguiu reinvestir. E, por exemplo, a gente saiu de 2014 e tinha 2 lojas com 60 funcionários, para talvez 2022 hoje, a gente está com essas 12 lojas e 600 funcionários. Né? E a gente parou agora um pouco de crescimento. Por quê? Porque nós temos que agora reestruturar, porque uma coisa é crescer. Né? Você vai crescendo, mas você uma hora, opa, peraí, vamos parar, ver como é que está o mercado, né? Como está o futuro, que se muda muito, está mudando, o que nós vamos fazer agora em diante, né? Que a gente tem que remanejar, vamos reestruturar as lojas que nós já temos, vamos fazer... Então, assim, tem que ter tudo seu tempo. Né? Então, eu acho que eu acho que o processo primordial do que nós aprendemos foi não misture o CPF do CNPJ. Eu acho que foi a maior dica que a gente recebeu na vida, foi essa. Que aula, hein, gente? Meu Deus, às vezes a gente não tem isso aqui na pós-graduação, tá? E você, Hernani, conta pra gente, qual a dica aí que virou a chave pra você? Eu acho que pra gente, né, pra gente essa dica ela ajudou muito. E o que foi a água bater na bunda, eu acho. Foi isso que a gente falou. Ou a gente trabalha para ser alguém, ou não vamos ser ninguém. Atitude, né? Então, assim, a gente viu ali no momento que eu lembro uma fase que a gente passou, foi logo no início. Meu pai sempre comia demais, ansioso, e problema de colesterol, diabetes, pressão alta, gota... rim, era difícil ver o que ele não tinha. E ele passando mal e tal, ele sempre passava mal, estressado, o mercado é muito cansativo. E aí um dia ele passou mal e não conseguiu ir trabalhar, parece que ele ficou 3 dias, eu acho. Aí foi eu lembro eu e o Jader e o Juninho, a gente falou, olha, se a gente não trabalhar, nosso pai vai morrer. E a gente tá enrolado. E a gente não tem o que fazer e a gente tem que aprender a trabalhar. Eu lembro que isso aí foi uma virada de chave. Isso aí a gente tinha uma loja, eu acho. Foi aí a gente foi definindo os papéis ali, né? Cada um fazendo uma coisa. O Jader mais no escritório, com o financeiro, essas questões. Ar-condicionado. Eu e o Juninho no fundo empacotando feijão, arroz, farinha, fazendo entrega. Não, isso aí já tava bom já. Isso aí já tava bom. O Hernani já tava na parte comercial já. Eu lembro que eu sempre tive um pouco mais de noção comercial. Desde criança eu pegava, a gente ganhava R$5 do meu pai e da minha mãe, quando criança. Eu pegava uma caneta, derretia, colava uma pedrinha. Tem que contar isso aí aí eu pegava, aí vendia pro Juninho. O Juninho comprava dinheiro, eu pegava os R$5 dele. Aí eu fui aí meu pai começou a borracharia e levava eu junto. Eu lembro que minha mãe ia pra Goiânia pra comprar roupa no camelódromo, que era barato lá e tal. Aí eu sabia que ela ia comprar roupa, que ela falou, você tá ruim de calça. Aí eu chegava, levava minhas calças pra borracharia, ela vendia pros borracheiros. Aí fazia meu dinheiro, aí vendia os negócios. Então, a gente sempre gostei muito de comercializar. E aí, fiquei no comercial até hoje. Tô indo no comercial, no marketing. A gente foi definindo os papéis. O Juninho sempre foi muito bom com pessoas, com operacional. Muito com o pessoal ali. E deu certo. E o Jader sempre mais na parte administrativa, financeira e tal. Puxando um pouco a orelha da gente também, que foi quem sempre... a gente fala, foi o único que trabalhou para os outros, foi o Jader. Ninguém trabalhou para os outros. Ele chegou aqui, trabalhou, foi 1 ano. Foi uma época no despachante. Então foi o único que aí ele teve um pouco mais dessa noção. E a gente foi desenvolvendo junto. Então acho que essa virada de chave foi nisso. E quando a gente viu que realmente a gente precisava se unir muito, quando perdemos nossos pais para a gente trabalhar. Era só aquilo que a gente tinha, né? Falando, vamos trabalhar, parar de pensar em outras coisas e fazer as coisas acontecerem. Eu li uma coisa interessante esses dias para trás, falando que você tem que queimar os navios que estão atrás. Não sei se você já ouviu falar disso. O pessoal que um certo exército estava entrando numa ilha para atacar e o general fez o quê com os soldados para não ter opção? Queimou todos os navios que poderiam recuar e levar eles de volta para casa. Então você não tinha opção. Ou você vence, né? Então a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Mas assim, a gente quando olhava para a situação, além de separar o CPF do CNPJ, a gente não tinha navio atrás para ancorar e ir embora, né? Sim. Eu falo aqui em Luiz Eduardo existe uma situação que como é que você chega na sua cidade natal e fala assim, eu fracassei, né? É pesado isso aí.
eu fracassei. O que você tem lá para você? Mais nada. Você não tem um lote lá, você não tem uma casa lá, não tem mais nada lá. Começar do Então, zero de você não novo. tem navio atrás. Os navios foram queimados. Aquelas pessoas, por isso que tem muitas, a educação das crianças que passam muitas dificuldades, elas tendem a ter sucesso porque elas não têm alguém atrás, um pai, uma mãe, alguma situação, para te dar o suporte. Foi o caso nosso, depois principalmente da perca dos nossos pais, o que nós temos para segurar a ponta agora, né? Qual o navio que pode nos levar vai levar para onde? Onde tem o socorro. Onde tem um socorro? Não tem. Então, meu irmão, se viram nos 30, vamos ali abraçar e tocar o barco. E foi, também até hoje. Eu acho que o Jader é o nosso Abílio Diniz, gente, do oeste da Bahia. Ele já leu Né? bastante. Já li o livro do Abílio Diniz, os dois, e esses dias eu estava ouvindo o podcast dele, que ele estava num programa do Do Jota. JJ. E ele falou uma coisa pra mim ali que serviu pro ano pra mim, que eu nunca mais eu esqueço daquilo. E tudo, eu tô até chato com isso. Todo mundo que me pergunta, eu tô chato com isso. É isso aí mesmo. A pessoa chega pra mim e fala assim, o Abílio falou assim, ele fala, toda empresa tem aquele problema, o processo ou pessoas. Tudo, sabe, processo ou pessoas. Não tá dando certo, ou o processo tá errado, ou as pessoas não estão fazendo processo. Aí quando eu vi isso, eu não estava. Falei, caramba, velho, realmente tem uma lógica. Aí tudo que chega pra mim aqui, já não tá dando certo isso. Tem processo? Não. Então faz o processo, dá certo. Tem processo? Tem. Então são as pessoas, troca as pessoas, resolve. Então quando eu vi aquilo lá dele, foi a coisa mais absurda do mundo, a mais lógica. E todas as vezes que você desenha, faz um processo, tudo aquilo tende a funcionar. Então assim, eu falo, essas pessoas, eu gosto muito dessas referências antigas, igual ele tem 80 e poucos anos, porque realmente dá explicações que hoje nós temos em dia fácil, né? Hoje é muita coisa aleatória, muita informação, mas que às vezes não dá tanto resultado. Eu acho que é muito inspirador o Abílio Diniz. E Juninho, conta pra gente, porque parece que ficar no chão da loja dá certo, deu certo, né? Como é que foi a virada de chave da sua vida, prefeito? Conta pra gente. O Hernando não quis detalhar, não, falar que o Jader é chato, né? Eu sempre trabalhei no piso de loja. Então, assim, eu sempre trabalhei com meu pai ali, atendendo o pessoal. Então, eu lembro que dava, salvo engano, era sábado ou domingo, aí chegava 2 ônibus, assim, da Granol, aí encostava, e aí a loja tinha que estar pronta para atender todo mundo, né? E aí você repunha cuscuz e tudo. E eu nunca vi cuscuz, moço. Não tinha jeito. Você botava cuscuz, acabava. Rapaz, você cansava o braço de colocar cuscuz na sessão. Que é barato e rende, né? Sim. E aí a gente ali ficava com meu pai, né? No piso de loja. Então eu ficava cuidando da sessão, embalando compra, anotando para entregar, naquela correria. E aí vinha um cliente bravo, aí me brigava, xingava comigo, e não sei o que lá, e confusão pra cá, e confusão pra lá. E eu acho que eu aprendi a lidar com pessoas. Porque eu falo assim, você se adapta à pessoa que você tá no momento. Por exemplo, se você vai conversar com uma pessoa educada e contida nas palavras, você vai ser educado e contido nas palavras. Então, ali na hora do atendimento. Se você está conversando com uma pessoa extrovertida, você vai ser extrovertido, você vai brincar. É verdade. Se você está conversando com uma pessoa mal educada, você vai ser institucional. Você não vai brincar, você apenas vai ser institucional e sério no trato, educado como sempre, e entregar o que a pessoa está esperando de você. Então, eu acho que essa experiência que eu tive no piso de loja, ficar ali atendendo as pessoas, lidando com elas, com os problemas o tempo todo, porque o supermercado ele é incrível, ele é várias empresas em uma só. Então você tem ali o açougue, você tem a verdura, você tem a padaria, você tem a seção, aí o final é o caixa. Então assim, tudo pode dar errado até chegar no caixa. Isso quando a gente não pegava no caixa, autorizava um cheque sem pedir o Jader. Aí o cheque voltava, a gente já ganhava quase nada. Eu já vamos descontar do seu salário e tal. Rapaz, e o Jader é o seguinte, o Jader não é brincadeira não. Rapaz, o Jader, ele ficava em cima do cara. Meu irmão do céu, esse Jader era chato. Ainda bem que eu era, né? Não, assim, melhorou uns 2%. Uns 2. Tô Aquele brincando. 1%, né? Mas eu falo que o acompanhamento do Jader com a gente foi muito importante. É o meu irmão mais velho. E eu falo que ele me acompanha muito hoje também na trajetória política. Né? A gente sempre está conversando, trocando ideia, me ajuda bastante.
E eu falo que na parte comercial ali era muito legal, porque a gente amadureceu e cresceu junto. A gente já brigou bastante. Vixe. Meu pai já demitiu a gente 10 mil vezes. A gente já se demitiu. A gente já se demitiu. Tudo que teve de acontecer, a gente já fez. A gente tinha que abrir a loja, às vezes era 6h30 da manhã. Aí chegava de festa e atrasava um pouquinho. Então, assim, nós somos e éramos meninos comuns, mas que tinha de ter responsabilidade, aprendendo a amar e trabalhar. Então, foi muito legal, foi muito bacana. E uma coisa que eu sempre lembro muito, que aí eu lembro de muito, assim, nós três tínhamos isso, que a gente, assim, trabalhava, mas a gente não tinha muita condição. Eu lembro que essas coisas, às vezes, do quarto, minha mãe botava a gente para comprar nossa cama, nosso guarda-roupa, essas coisas. Mais ou menos assim. Era mais ou menos isso aí. E aí, minha mãe Não, era muito... assim. Era assim. E minha mãe era muito dura. E aí, eu lembro muito, eu lembro muito de sábado e domingo. Sábado e domingo era incrível, porque a gente já tava numa idadezinha e, pô, a gente tava numa idade que a gente queria dar um Curtir. sábado à tarde, ter um carrinho, né? Comprar uma carninha, né? Comprar uma cervejinha, E assistir né? um filme. Chamar os amigos, as meninas e ir para um rio, né? Ir para um clube, para alguma coisa. E aí, eu lembro que a gente ficava no mercado e aí chegava alguns conhecidos nossos na cidade, eles lá com os amigos, né? Com as colegas, com todo mundo. E os caras lá chegavam, rapaz, e aí comprava carne, comprava a cerveja, comprava tudo. E a gente ia carregar no carro os caras. Rapaz, eu ficava carregando os caras, falei, meu Deus, quando que eu vou estar nesse lugar? Quando que eu vou poder curtir meu sábado, curtir meu domingo? Então, assim, a vantagem que eu falo que a gente teve de vida, e que eu acho muito massa, meu pai nunca vitimizou a gente teve de trabalhar. E a gente sempre quis crescer, quis, chegar em algum lugar. E foi massa, eu falo que toda experiência que a gente teve foi muito legal, foi muito bacana. Quer ver agora não vê os corre, né? Exatamente, falamos isso. Então você aí, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo no Spotify, ou vendo no YouTube, ou no Instagram, se você tá aí na sua loja, naquela frente, naquela lida dura, às vezes pensa em desistir, lembra do prefeito da cidade, lembra do Jader lá no começo, lembra do Hernani. E eu quero saber de você qual dica que eles deram aqui que você realmente deu aquele gatilho. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E comenta aqui embaixo pra gente, tá? Bom, meninos, não dá vontade de ir embora, tá? Mas eu gostaria primeiramente de agradecer vocês pelo tempo, pelas histórias, por tanta inspiração. Eu queria passar a palavra aqui para vocês, né? Deixarem uma mensagem para quem nos ouve e nos vê e agradecer mais uma vez pela oportunidade que é ter vocês na minha vida, na nossa vida, em todos que estão nos ouvindo, tá? Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi fantástico. Esse programa de vocês, podcast, vai ser um sucesso absoluto, porque é muito Amém. extrovertido, muito legal. E é isso aí, pessoal. Entender que nada é fácil, tudo é difícil, né? Mas a gente tem que encarar com normalidade, lutar o tempo todo e pensar que sempre o amanhã pode ser melhor, né? Então, a persistência e a resiliência, ela é mais forte do que tudo. E muito obrigado pela oportunidade de estar nós três aqui hoje. Faz tanto tempo que a gente não se reúne, né? Que hoje vocês conseguiram colocar a gente para se reunir aqui. Tá certo. Falar também aqui, agradecer vocês pelo convite. O programa é muito Nós legal, é agradecemos. uma novidade diferente que precisava aqui também, né? Mais uma forma de empreender, né? E eu faço das palavras do Jader, a minha também, acrescentando humildade. Eu acho que dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, às vezes a gente quer deixar o orgulho, às vezes falar mais alto, eu sou bom nisso, não vou ceder para isso. Ou fulano não manda em mim, eu não vou fazer isso. Não, a gente tem que saber ser humilde, porque é ali onde a gente conquista. A gente conquista, avança etapas, porque o orgulho, às vezes, trava a gente num processo que é de melhoria. Então, isso eu acho que é uma dica boa também para acrescentar o que o Jader falou. Isso aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui, foi muito legal, vamos vir mais vezes. Primeiro podcast nosso, né, de muitos, se Deus quiser. Agradecer muito aos meus irmãos, que enquanto eles trabalham no supermercado, eu faço o que eu gosto. Muito obrigado, continuem trabalhando muito. Tá bom, né? E que você fique bastante aí, que tá dando certo. Tá dando certo. Eu sou o irmão mais novo, né? Eu tenho que usufruir dessa parte de ser o mais novo. Você tem que cuidar de mim. Beijo pra vocês, até mais. E meninos, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Então é isso, gente. Obrigada. Um beijo e até o próximo Hashtag.